vejo o céu enchendo esse lugar. Eu vejo os anjos louvando teu santo nome. Eu te louvo, e toda a honra para ti, Jesus. Eu vejo a glória descendo sobre nós, e a esperança que traz cura a todo o mal. Eu te louvo, e toda a honra para ti, Jesus. Te dou louvor e toda a honra, tu és meu Deus, eu vivo pra ti. Te dou louvor e toda a glória a Deus. Te dou louvor e toda a honra, tu és meu Deus, eu vivo pra ti. Te dou louvor e toda a glória a Deus. Vejo o céu enchendo esse lugar. Eu vejo os anjos louvando teu santo nome. Eu te louvo, e toda a honra para ti, Jesus. Eu vejo a glória descendo sobre nós, e a esperança que traz cura a todo o mal. Eu te louvo, e toda a honra para ti, Jesus. Te dou louvor e toda a honra, tu és meu Deus, eu vivo pra ti. Te dou louvor e toda a glória a Deus. Te dou louvor e toda a honra, tu és meu Deus, eu vivo pra ti. Te dou louvor e toda a glória, e toda a glória, e toda a glória. Sim, Senhor. E vem encher esse lugar, que venha ao céu, os anjos vão cantar. Que venha ao céu, aos teus pés te adorar. Que venha ao céu, face a face te encontrar. Que venha ao céu. Te dou louvor e toda a honra, tu és meu Deus, eu vivo pra ti. Te dou louvor e toda a glória a Deus. Te dou louvor e toda a honra, tu és meu Deus, eu vivo pra ti. Te dou louvor e toda a glória, e toda a glória, e toda a glória. Clamamos, vem encher, e vem encher esse lugar. Que venha ao céu, os anjos vão cantar. Que venha o céu, aos teus pés te adorar. Que venha ao céu, face a face te encontrar. Que venha ao céu, e vem com tua glória. Derrama a tua glória, sim, Senhor. Derrama a tua glória, derrama a tua glória.
face a face te encontrar e vem ao céu. Sim, Senhor, te desejamos. Nos quebrantamos aqui, Senhor. Declaramos que precisamos de Ti, Santo Espírito. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que a Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua nuvem de glória eu entrarei, longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, eu faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que a Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei, na Tua nuvem de glória eu entrarei, longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua nuvem de glória eu entrarei, longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E glória, e glória.
mais. Há um fluir novo neste lugar. Continue orando em línguas. Erga sua voz. Há um fluir novo neste lugar. Preste atenção ao que Deus está fazendo. Mais, Senhor. Continue. Jamais quero desviar meu olhar de ti. Jamais quero me perder do teu caminho. Tu tens meu coração e toda minha afeição. Tu tens meu coração e toda minha afeição. E tu és rei em meu coração. E tu és a minha canção e toda a minha devoção. Entrego em tuas fortes mãos. E tu és grande e poderoso, Deus eterno, Pai bondoso. Em tua sombra eu descanso, em tuas asas eu me escondo. Jamais quero te perder, pois tu és tudo que eu tenho. Jamais quero te esquecer. Tu és rei em meus pensamentos.
Tu tens meu coração e toda minha afeição. Tu tens meu coração e toda minha afeição. E tu és em meu coração, e tu és a minha canção, e toda a minha devoção entrego em tuas fortes mãos. E tu és grande e poderoso, e Deus eterno, Pai bondoso. Em tua sombra eu descanso, em tuas asas eu me escondo. E tu és santo, majestoso, invencível é o Senhor. E tu és santo, majestoso, invencível é o Senhor. 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 E tu és em meu coração, e tu és a minha canção, e toda a minha devoção entrego em tuas fortes mãos. Tu és, e tu és grande e poderoso, e Deus eterno, Pai bondoso. Em tua sombra eu descanso, em tuas asas eu me escondo. Tu tens meu coração e toda a minha afeição. Tu tens meu coração e toda a minha afeição. Não foram homens que te convenceram a se entregar, nem os pregos que seguraram as tuas mãos na cruz. Foi somente teu amor indescritível. Como não ver meu coração mudado com o teu olhar? Como não ver meu mundo transformado ao te contemplar? É somente teu amor indescritível.
somente teu amor indescritível, incomparável é o amor do Calvário. Esvaziaste sem medir o sacrifício, inegável é a vitória do teu santo nome. Para sempre o teu amor me conquistou. Não foram homens que te convenceram a se entregar, nem os pregos que seguraram as suas mãos na cruz. Foi somente teu amor indescritível, como não ver meu coração mudado com o teu olhar? E como não ver meu mundo transformado ao te contemplar? É somente teu amor indescritível, é somente teu amor indescritível, incomparável é o amor do Calvário. Esvaziaste sem medir o sacrifício, inegável é a vitória do teu santo nome. Para sempre o teu amor me conquistou. Incomparável é o amor do Calvário. Esvaziaste sem medir o sacrifício, inegável é a vitória do teu santo nome. Para sempre o teu amor me conquistou. Cordeiro Santo, Cordeiro digno, Cordeiro justo, és tu, Jesus. Cordeiro Santo, só Ele é. Cordeiro digno, Cordeiro justo, és tu, Jesus. Incomparável é o amor do Calvário. Esvaziaste sem medir o sacrifício, inegável é a vitória do teu santo nome. Para sempre o teu amor me conquistou. Para sempre o teu amor me conquistou. Para sempre o teu amor me conquistou. Abre aí comigo na palavra de Deus, Mateus 7. Mateus 7, isso aqui é o que Jesus está falando. E eu queria só fazer uma pergunta enquanto você está abrindo a tua Bíblia em Mateus 7. Quantos pais ou mães nós temos aqui? Se você é pai ou mãe, levanta a mão. Tá bom, pai ou mãe, levanta a mão bem alto, tá bom? Eu quero só falar uma coisa para você que não é pai e você não é mãe. Eu não percebia isso até eu me tornar pai. Mas quando eu me tornei pai, automaticamente parece que teve uma coisa que mudou aqui dentro. E eu começo a pensar no melhor pelo meu filho antes de pensar no melhor para mim mesmo.
Quantos são pais e mães podem dizer amém para isso? Não é nenhuma coisa intencional que você faz, não é uma coisa que você fala, Deus, agora eu quero começar a ser menos egoísta, nada disso. Na verdade, é algo natural do ser humano, acontece. Então, uma das coisas que interessantes que Jesus fala é que nós, como pais e mães imperfeitos, versículo 11, ele fala, apesar de serem maus. Então, quantas vezes você que é pai e mãe, você já pensou, como que eu consigo melhorar em ser um pai melhor? Como que eu posso ser uma mãe melhor? Quem já passou por isso? E às vezes você se culpa, tantas vezes a gente se culpa, eu podia ter feito isso. Jesus fala assim, mesmo vocês sendo maus, vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, olha só o que Jesus está falando, o meu Pai do céu, que é perfeito, ele é completamente perfeito, ele fala assim, ele sabe dar coisas boas. Agora, olha só você que é imperfeito, você consegue, quanto mais então o meu Pai do céu que é perfeito, o nosso Pai. Olha só Romanos 8, isso aqui é Paulo agora falando, Paulo fala em Romanos 8, versículo 32, ele diz assim, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou, eu vou esperar você chegar lá, porque eu estou escutando Bíblias mexendo, vamos lá, Romanos 8, versículo 32, Paulo fala, aquele que não poupou seu próprio filho, então Deus o Pai perfeito, nem Jesus, a coisa mais preciosa que ele tinha, ele poupou, ele poderia falar assim, eu não poupei nem a minha natureza, mas mais precioso que a natureza dele, é o seu filho Jesus, ele fala assim, ele não poupou Jesus, ele entregou Jesus por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Ele fala assim, não só Jesus, ele quer te dar mais do que Jesus. Quem crê que Deus quer te dar mais do que Jesus? Ele fala todas as coisas, ele dará de graça. Então é importante, se nós estamos falando sobre uma alma próspera, princípios da economia no reino, você precisa entender dentro de você, e você alinha isso à luz da Bíblia, algo bem básico de teologia, mas é que Deus é um Deus bom e quer dar bons presentes aos seus filhos. Então se você em algum momento tem um engano que diz, Deus quer me castigar para eu aprender uma lição, isso é uma mentira do diabo. Se você em algum momento pensa, Deus dá câncer para as pessoas aprenderem a serem melhores, isso é uma mentira do diabo, isso é um engano. Então você não tem como crer que Deus é um Deus bom, se Ele usa doença para ensinar as coisas para os seus filhos. Agora, uma coisa é Ele aproveitar consequências de um mundo falido. Nós vivemos num mundo fracassado. Hoje nós temos desastres naturais, na verdade sempre tivemos, mas hoje é noticiado com muito mais rapidez e eficiência os desastres que acontecem ao redor do mundo, e isso é consequência de escolhas que o ser humano fez neste mundo. A doença é consequência de escolhas que o ser humano fez neste mundo. Agora, quantos aqui creem que é da vontade de Deus de curar os enfermos? Tá bom. Nós sabemos que temos o poder de escolha, porém, nós também sabemos que existe a soberania de Deus. Então, por mais que nós venhamos exercer livre-arbítrio e falar, Deus, eu escolho isso e eu colho as consequências da minha escolha, nós também sabemos que tudo isso é regido sob o livre-arbítrio, ou melhor, soberania de Deus, e a nossa função é crer por cura. A nossa função é orar por cura. Agora, você deixa isso na mão de Deus. O Senhor vai curar. Eu fiz o que eu tinha que fazer, eu estou com fé, eu estou dando o passo de fé, e nós sabemos que o Senhor é que vai curar. Faz sentido? Agora, se você acredita que Deus não lança enfermidade, se você acredita que Deus, Ele na verdade, Ele traz cura, você não pode acreditar que Deus então lança pobreza e que de alguma forma pobreza é algo divino. Faz sentido? Muitas pessoas pensam, ser santo é ser pobre. Não. Ser pobre nada mais é do que você estar aquém daquilo que Deus tem para você. Não quer dizer que você é menos santo, que você é um pecador, nada disso. Mas quer dizer que você continua debaixo de uma influência de um mundo falido. Assim também como se você estiver enfermo, você é pecador. Não é isso. Você está debaixo da consequência de um mundo falido. Então quer dizer que as pessoas sofrem terremotos, são pessoas, é o castigo de Deus. Não, elas estão debaixo das consequências de um mundo falido.
E nós somos suscetíveis a tudo isso nesse mundo. Mas existe redenção e nós podemos nos apropriar da redenção de todas as coisas. Faz sentido? E essa apropriação é do que nós vamos falar hoje. Então, se você viveu já em pobreza, se você já conviveu perto de pobreza, você sabe que aquilo não tem nada de Deus. Então, não é da vontade de Deus que você não venha prosperar. Não é da vontade de Deus que você venha passar necessidade. Isso não te faz pecador ou menos pecador. Isso independe, que nem eu já disse. É a consequência do mundo em que nós vivemos. Mas isso não altera a natureza de quem Deus é. Deus é um Deus bom, que nem o seu próprio Filho poupou. Portanto, como então não nos poupará de dar todas as coisas juntamente com o seu Filho de graça? Agora, olha só o que 3 João diz. Abre lá comigo, na 3ª carta de João. Então nós já entendemos, Deus quer me abençoar. Jesus já disse isso lá em Mateus. Jesus, ou melhor, meu Pai quer me abençoar. Jesus já disse isso lá em Mateus. O nosso Pai nos mostra que quer nos abençoar. Paulo nos fala isso em Romanos. Agora, olha só o apóstolo João. O apóstolo João diz no versículo 2, e só tem um capítulo, então é fácil de você localizar o versículo. Ele diz assim: amado, ele está falando para o seu amigo Gaio. Em português esse nome seria Caio. E Gaio, seu amigo, ele diz assim: amado, acima de tudo eu faço votos, eu faço orações. Eu faço orações por tua prosperidade e saúde. Então o que ele quer dizer? Eu estou orando para que a prosperidade de Deus venha alcançar todos os âmbitos da tua vida. Ele fala assim: assim como é próspera a tua alma. Então, na verdade, o que ele está fazendo é um elogio a Gaio. Ele está falando assim: Gaio, eu reconheço que você é uma pessoa de alma próspera. Quantos aqui querem ter alma próspera? Tá. Então ele está falando assim: eu vejo prosperidade na tua mente, como você pensa, eu vejo prosperidade nas tuas emoções, e eu vejo prosperidade nos teus desejos. A tua alma é composta de mente, emoções e desejos. Eu vejo prosperidade aí, e porque eu vejo prosperidade aí, eu continuo orando para que essa prosperidade que está aí dentro venha abundar e venha escorrer e venha permear todas as outras áreas da tua vida. A tua saúde física, os teus relacionamentos, as tuas finanças também. Então, o que nós vamos falar hoje é sobre princípios bíblicos de finanças, a economia do reino de Deus. Então, você precisa entender que Deus quer que você venha prosperar e que a prosperidade de Deus, ela é sustentável. Aqui em 3 João, ele está falando que assim como a tua alma prospera, eu oro para que tua vida venha prosperar. Então o que quer dizer isso? Que ele era maior por dentro do que por fora. Você talvez conheça, eu conheço alguns que são muito prósperos de uma maneira insustentável. O que quer dizer isso? A prosperidade exterior apenas. Então, prosperidade não é apenas você ter um carro muito legal, você ter uma casa muito grande, você ter um emprego muito estável, você ter uma vida social muito ativa, e por dentro a tua alma está miserável. Faz sentido? Ele está falando, não, Gaio, você é o oposto. Gaio, você tem por dentro uma alma próspera, e eu oro para que isso venha superabundar para todas as outras áreas da tua vida. Então, qual que é a vontade de Deus para nós? É que nós venhamos ter uma prosperidade de dentro para fora. Então, sim, isso inclui finanças, mas na ordem de dentro para fora. Faz sentido? Então, o que isso implica em nossas vidas? Primeira coisa, nós temos que entrar no entendimento que Ele não é apenas, digo Ele, nosso Senhor Jesus, Ele não é apenas nosso Salvador, Ele é nosso Senhor. Quando Ele é o nosso Senhor, isso automaticamente diz que Ele é dono de tudo que nós temos e de tudo que nós somos. Faz sentido? Se Ele é dono de tudo que nós temos e de tudo que nós somos, isso nos categoriza automaticamente como mordomos. Eu não sou dono de nada, eu sou administrador. A minha família não é minha família. Eu sou um administrador dos meus filhos, eu sou um administrador da minha esposa, o meu corpo não é meu corpo, isso aqui é um templo que nem pertence a mim, é o templo do Espírito Santo. Eu sou um administrador da minha saúde física, as minhas finanças não são minhas, eu sou um administrador do tesouro de Deus na minha conta, que na verdade nem é minha conta. Os meus relacionamentos não são os meus, isso aqui são pessoas que Deus pôs para que eu venha cuidar e que eu venha estender amor. Faz sentido o que eu estou falando? O teu carro não é teu carro, tua casa não é tua casa, teu diploma não é teu diploma. Tudo isso
nos põe numa posição de administrador. Agora, como é então que um administrador cresce? Como que um gestor cresce? Sendo fiel no pouco, sobre muito, eu te colocarei. Faz sentido? Então, boa mordomia é a lei da promoção, ou o princípio da promoção no reino de Deus. Então, nós falamos sobre o princípio da promoção semana passada, e essa semana nós vamos falar sobre o princípio da fidelidade. Fala comigo, princípio da fidelidade. Então, eu queria que você abrisse comigo em Lucas 16. Lucas 16. Hoje a mensagem é o princípio da fidelidade, nosso segundo princípio. E lá em Lucas 16, Jesus diz algo muito importante. Ele fala no versículo 9: por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio. Fala comigo, dinheiro. Tá, você achou aí? Lucas 16, 9. Usem o teu dinheiro, olha só o que ele diz, para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Ele não está falando para você pegar teu dinheiro e você sair num shopping ou numa praça ou na rua e ficar falando assim: você quer ser meu amigo? Eu te dou 100 reais para você ser meu amigo. Você quer ser meu amigo aqui? Eu te dou. Não, isso te faria um mendigo. A pessoa que mendiga atenção, faz sentido? Não é isso que ele está falando. Ele está falando de uma outra conotação de amigos. O que ele está falando é: usem o teu dinheiro ou a tua riqueza deste mundo para ganhar amigos. Amigos aqui são almas. Por que nós sabemos isso? De forma que quando ela acabar, o que é ela? A tua vida. Todos nós iremos morrer, concorda comigo? Ou nós vamos sair dessa terra. Nosso espírito não morre, mas nosso corpo morre aqui nessa terra. E quando esse nosso corpo morrer aqui nessa terra, quem são esses? Esses amigos nos receberão nas moradas celestiais. O que quer dizer isso? Que as pessoas que nosso dinheiro conseguiu levar para Jesus estarão no céu nos esperando. Então, você vai um dia chegar no céu e você vai encontrar uma família que vai falar assim: ó, por que você usou o teu dinheiro desta terra por uma causa eterna? Eu que sou, sei lá, um homem paquistanês com minha família do Paquistão, nós nunca poderíamos ter escutado falar do evangelho, mas você financiou um missionário, ou você pagou por uma viagem missionária para você mesmo vir para nós, e por conta disso, nós hoje estamos aqui. Você conseguiu fazer o quê? Granjear amigos no reino. Faz sentido? A única maneira, ou melhor, eu falo assim, não tem banco no mundo, não é o banco Itaú, Bradesco, se aqui for banco estrangeiro, não existe nenhum lugar no mundo que você consiga fazer uma transação onde você dá um dinheiro físico para você então tirar um investimento espiritual. Não existe. Essa transação só é feita quando você faz e leva o dinheiro desta terra, a tua riqueza dessa terra, e você faz a transação para almas no reino espiritual. Faz sentido? Então, vamos continuar aqui no texto. Ele continua dizendo assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Então, olha, continuando 11: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? O que são as verdadeiras riquezas? Fala comigo, almas. Amém? Almas são as verdadeiras riquezas, são as riquezas eternas. Agora, você concorda comigo que aquilo que é eterno é superior ao que é passageiro? Sim ou não? Tá. Você concorda comigo que aquilo que é superior então seria considerado muito, e aquilo que é temporário ou inferior seria considerado pouco? Sim? Então ele está falando, se você consegue ser fiel naquilo que é natural, eu vou te confiar algo que é sobrenatural. Se você consegue ser fiel em algo que é terreno, eu te confiarei com algo que é celestial. Se você conseguir ser fiel com algo que é passageiro, eu te confiarei com algo que é eterno. Se você for fiel no pouco, eu te darei muito. Porque essa é a lei da promoção. Faz sentido? É o princípio de como nós, como gestores, administradores, crescemos no reino. Então, Deus, eu quero ser fiel com aquilo que é pouco, que é passageiro, que é inferior, para eu receber então aquilo que é superior e que é eterno. Faz sentido? Então, olha só o que a Bíblia está continuando dizendo. Ela está falando aqui que quando nós somos aqueles que falam assim: Deus,
eu vou ser fiel com o dinheiro. Deus fala assim, porque o Senhor é fiel com o dinheiro, eu posso te confiar com almas. Agora você pode falar, Theo, essa coisa aqui de dinheiro, eu não me sinto muito confortável, e eu vou falar para você que eu também não me sentia muito confortável. Então eu quero só começar dizendo o seguinte, eu estava outro dia assistindo televisão, e eu comecei a passar pelos canais, e eu lembro, isso aqui já faz um tempo, faz alguns meses, e eu estava assistindo, e eu passei num programa, que falam que é um programa evangélico, e tinha uma pessoa pedindo dinheiro, e quando a pessoa começou a pedir dinheiro, ela começou a usar Bíblia para pedir dinheiro, e quando eu comecei a escutar essa pessoa pedir dinheiro, eu comecei a ficar bravo, porque eu falava assim, esse cara está manipulando, ele está pegando esse texto que não tem nada a ver com isso que ele está falando, e ele está pegando isso aqui e está fora do contexto, e ele está falando que isso aqui no texto original, isso não é no texto original, e eu comecei a me sentir que eu estava bravo, e eu estou no meu sofá lá, com o controle na mão, e de repente é como se eu escutasse o Espírito Santo de Deus dizendo, você está bravo? Eu falei, estou bravo. E Deus falou assim, eu estou triste. Eu falei, eu também estou triste, Deus. E ele falou assim, eu estou triste pelo povo ser tão facilmente manipulado. Sabe, a verdade é que se não desse certo, eles não fariam isso. A verdade é que se crente conhecesse Bíblia, eles não fariam isso. Se nós não fôssemos manipuláveis, cada vez isso diminuiria, e sabe, o Senhor começou a falar comigo, a maneira de sanar isso, não é não falar de dinheiro, mas sim falar de dinheiro. Faz sentido? Então você tem um extremo de um lado que só fala de dinheiro, e é isso que a Bíblia, tudo gira em torno de dinheiro, e daí pessoas são regidas pelo temor dos homens, falando, eu não quero ser categorizado como esses, portanto, para que eles não venham pensar, para que homens não venham pensar que eu sou um charlatão que nem eles, eu farei o seguinte, eu vou reagir debaixo da influência do temor dos homens, não por conta da integridade que eu tenho, oriunda do temor de Deus, mas por conta do medo que eu tenho da opinião alheia, e eu farei o seguinte, serei uma pessoa séria, serei um crente sério, serei um evangélico sério, e eu não falarei nada de dinheiro, nós somos da Monte Sião, uma igreja séria, portanto não espero que a Monte Sião fale nada de dinheiro. Quantos aqui consideram que um crente sério tem uma vida de oração? Se nós somos uma igreja séria, teremos que falar sobre oração, concorda comigo? Tá. Existem 400 menções na Bíblia acerca de oração. 400 menções na Bíblia sobre ensinamentos e menções acerca da oração. Você sabia que na Bíblia existem 2.000 menções acerca de finanças, acerca de tesouro e acerca de gestão de dinheiro? Você sabia disso? Então, se eu tenho que ser uma pessoa, ou se nós temos, se a nossa igreja é para ser uma igreja bíblica, nós temos que falar de dinheiro. Concorda comigo? Então, antes de nós entrarmos para falar sobre o assunto de hoje, eu quero dizer uma coisa. No final desse culto, nós não teremos uma oferta ou um momento de você entregar teu dízimo e ofertas. Isso já passou. Eu não estou aqui para falar sobre manipular, eu não estou aqui para nós fazermos um esquema para fins egocêntricos. Tudo bem? Então abaixa tua guarda. O que nós vamos entender é o que a Bíblia fala sobre dízimos e ofertas. Tudo bem? Então vamos entrar aqui na palavra. Abre comigo em Malaquias 3. Versículo 6 diz: de fato, Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Fala comigo, Deus não muda. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Então, é interessante que Deus está falando, só porque eu não mudo e porque eu tenho uma aliança com Jacó, você está vivo. Porque se dependesse da tua ação, eu já tinha te aniquilado faz tempo. Quantos dão graças a Deus que Deus não muda? Então, nessa situação, o povo de Israel estava tão longe dos padrões de Deus, que Deus falou assim, olha, a única maneira que você está respirando hoje é porque eu fiz um pacto com teu pai Jacó. Versículo 7, desde o tempo dos teus antepassados,
vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Fala comigo, decretos. Se você estiver anotando, você pode anotar também. Umas traduções dizem estatutos, ordenanças, decretos, princípios, tudo cai na mesma categoria. Então ele diz assim: desde o tempo dos seus antepassados vocês se desviaram dos meus princípios, vocês não obedeceram. Ele diz, versículo 7, voltem para mim. E esse tema de voltar para mim é o tema do livro de Malaquias. Malaquias é constantemente Deus falando para Israel: volta para mim e eu volto para você. Então já se diz, traz a conotação que Israel estava longe de Deus. Versículo 8, continuando comigo, ele diz assim, na verdade ainda no 7, diz o Senhor dos Exércitos: mas vocês perguntam, como é então que voltaremos? Versículo 8, pode um homem roubar de Deus? Deixa eu perguntar aqui, quantos aqui roubariam de Deus? Levanta a mão. Ninguém quer roubar Deus, não é verdade? Mas olha só, eles não sabiam que eles estavam roubando a Deus. Ele diz assim, eles perguntam, contudo, vocês estão me roubando, e ainda perguntam, como é que te roubamos? E daí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. E daí ele fala no versículo 9, algo muito importante: vocês estão debaixo de grande maldição. Então ele está falando, vocês já estão amaldiçoados. Então ele não está falando que eu vou te amaldiçoar, você está me roubando, eu vou te amaldiçoar. Ele está falando assim, quando você rouba a Deus, você já fica debaixo de maldição. É isso que ele está falando. Então ele continua aqui no versículo 9, ele fala, por que estão me roubando? A nação toda está me roubando. Então, versículo 10, ele traz a solução: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, ou à tesouraria da igreja, para que haja alimento em minha casa. Essa casa hoje seria o equivalente à igreja local. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. A única vez na Bíblia que ele fala, me põe à prova. Todos os outros lugares ele fala, não teste teu Deus, não provai teu Deus. A única vez na Bíblia que ele fala, você pode me testar, você pode me provar, é nesse texto. Ele diz assim, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto. Então, diz o Senhor dos Exércitos. Então você tem que entender uma coisa, que isso aqui não é o teu pai falando, me põe à prova, filho. Não é teu professor, não é teu chefe, isso aqui é Deus, o Senhor dos Exércitos. Então não tem pessoa mais confiável para dizer, me põe à prova. Ele fala no versículo 12 para concluir: todas as nações os chamarão de felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, uma coisa importante é, ele não está falando, se você não dizimar, ele vai te castigar e te pôr debaixo e vai te amaldiçoar. Não está falando isso o texto. O texto está dizendo que, uma vez que você não está dizimando, isso implica em roubo de Deus, roubo a Deus. O roubo a Deus automaticamente remove a bênção de Deus e, consequentemente, você está debaixo de maldição. Faz sentido? Então, no mundo espiritual, deixa eu só fazer um parênteses, não existe um território neutro. Amém? Não existe. Deus, eu não quero viver na luz, eu não quero viver na escuridão, eu quero viver aqui no meio a meio. Não existe isso. Faz sentido? Deus, eu não quero viver em santidade, também não quero viver no pecado, eu quero viver assim no meio a meio. Não existe. Então, o que está existindo aqui? Ou você está debaixo da maldição, ou você está debaixo da bênção. E o que Deus está falando aqui não é que eu estou lançando a maldição, você não está dizendo, então eu vou jogar a maldição. Não é. Tira essa ideia de um Deus que vem te castigar por conta de você não estar dizimando. Não é isso que ele está falando. Ele está falando assim, eu quero remover a tua maldição. Eu quero remover isso. A maneira que você faz isso é trazendo a minha bênção para dentro das tuas economias. Como que você traz a bênção de Deus para dentro das economias? Ele fala, através dos dízimos das ofertas. Agora, você tem que entender uma coisa, ele fala assim, vocês se afastaram dos meus decretos, dos meus estatutos. Agora, vamos parar para pensar um pouco sobre isso. O que significa então estatutos, decretos ou ordenanças, que nem está escrito em algumas versões aí. É um princípio comum de comportamento. Então, quando você é convidado para a casa de alguém,
e você aparece na porta dessa pessoa, e ela bate na porta, e você abre a porta, ou melhor, você bate na porta, ela abre a porta, e ela fala assim, entra. Qual que é um princípio comum de comportamento? Você fala, com licença, sim ou não? Né? Você vai para uma reunião, e daí alguém senta na mesa, você senta na mesa, e alguém entra e fala assim, por favor, você gostaria de café ou água? Aí você fala, um café, por favor. Ela traz o café, o que você fala? Obrigado. Tá. Existe uma lei que fala, uma vez que alguém te perguntar café ou água nesse escritório, se você não falar obrigado, você será multado? Não. Por quê? Não é uma lei. É uma ordenança, é um estatuto, é um princípio, é uma conduta comum de comportamento. Faz sentido? A mesma coisa quando você vai se despedir de alguém, você está na presença de alguém, você vai sair da presença e fala assim, tchau, até logo, você dá um abraço, você dá a mão, você não simplesmente termina a conversa, vira as costas e vai embora. Sim? Eu espero que não. É um princípio comum de comportamento. O que Deus está falando é um princípio comum de comportamento vocês me reconhecerem na hora da colheita. É um princípio comum de comportamento vocês me reconhecerem quando eu trago provisão. Faz sentido? É um princípio comum de comportamento vocês reconhecerem a dádiva e reconhecerem de onde tudo vem, uma vez que você vem, recebe o teu honorário, ou o teu salário no final do mês. É isso que ele está falando. Esse é um princípio comum de comportamento. Então, hoje, para variar, eu tenho 3 pontos. Se você estiver anotando, anota aí, 3 pontos. Nós estamos falando sobre o princípio da fidelidade. Então, a primeira coisa, nós precisamos ser fiéis na prova. Então, o primeiro ponto é, seja fiel na prova. E eu vou explicar um pouquinho do porquê do dízimo. Mas é importante você entender esse primeiro princípio, você tem que ser fiel na prova. No princípio de fidelidade, você precisa ser fiel nessa prova. Qual prova? A prova que ele fala aqui e descreve em Malaquias. Então, ele está falando assim, fazei prova de mim. Que nem eu disse, é a única vez na Bíblia que ele fala sobre uma prova. A única vez na Bíblia que você pode fazer prova de Deus é quando se diz respeito a dízimos e ofertas. Então ele fala assim, eu me ponho à prova você. E talvez você fique até constrangido, Deus, mas como eu vou aplicar uma prova para o Senhor? Tem algum professor ou professora aqui? Levanta a mão se tem algum professor ou professora, tá bom. Então chega na hora de aplicação de prova, é o momento que você começa a ver assim, o temor nos alunos, sim ou não? Eu tenho várias histórias de provas, mas eu falo que eu tenho 2 razões, eu tenho diversas razões, só que uma das razões pela qual eu consegui passar e me formar, foi por conta da tia Jussara. Quem conhece aqui a tia Jussara? Tá. Tia Jussara é dentista e ela tinha um consultório perto da minha escola, da escola onde eu estudava, e eu tinha aparelho na época do colégio, e eu saquei que, sabe, eu tinha uma professora que ela também cooperou demais, essa professora, mas eu conseguia mexer com o coração daquela professora, e eu saquei que quando chegava na hora da prova, se eu estourasse meus aparelhos, ela deixaria eu pegar um táxi ou pegar alguma coisa, uma carona, para ir para o consultório consertar o aparelho bem na hora da prova. Deu certo a primeira vez, deu certo a segunda vez, e na terceira vez eu fiz assim, a prova começou a chegar, eu peguei uma caneta Bic, e daí cortei um pouco o lábio, professora, está sangrando, estourou o aparelho. Ela, então vai lá. Ela já sabia. Cheguei no consultório, a tia Jussara falou, dia de prova? Senta aqui. Fui lá, ela consertou o aparelho, daí eu voltava para a escola, a professora falava para mim, faz a prova, seja honesto perante Deus. Eu estudava no colégio cristão. Seja honesto perante Deus, mas não quer dizer que todo mundo tinha conduta cristã. E traz para mim a prova amanhã. Eu chegava em casa, ligava para o Esdras, estudante de engenharia no Mackenzie. Esdras, me ajuda aqui, cara, tem uma prova de matemática. E foi assim que eu passei de ano. Fiz a confissão, Deus já me perdoou, já até preenchi isso na fichinha da libertação, então está tudo debaixo do sangue. Mas no momento de prova, você que é aluno, você fica, agora é a hora do vamos ver. Sabe que Deus está falando assim, olha, eu não estou fugindo da raia. Eu me ponho à prova.
Eu não vou estourar nenhum aparelho e correr para o dentista. Eu estou aqui, me põe a prova. E Deus fala assim, mas é o seguinte, você aplica a prova em mim e eu vou aplicar a prova em você. Como assim? Toda vez que você recebe, seja no final do mês, seja a cada quinzena, seja depois de cada trabalho, o Senhor está falando, você pode, ou melhor, você está passando por uma prova. Você pode aplicar uma prova para Deus, mas Deus vai aplicar uma prova para você. E tem a ver com uma prova de fé. Ele está falando assim, você acredita, ou você confia em mim o suficientemente para você entender que 90% com a minha bênção pode ir mais longe do que 100% sem a minha bênção. A prova que você aplica para Deus é, se eu dizimar, o Senhor vai me abençoar? Deus fala assim, me põe a prova. Daí Deus aplica a prova de volta para nós. Se você dizimar, você consegue ter fé que 90% com a minha bênção vai mais longe do que 100% sem a minha bênção. Faz sentido? Essa é a prova que Deus aplica em nós e essa é a prova que nós aplicamos a Deus. Agora, olha só que interessante. Você pode pensar, mas então quer dizer que se eu não dizimar, eu perderei minha salvação? Não, a Bíblia não fala isso, a Bíblia não ensina isso, e pelo contrário, aqueles que ensinam isso, estão manipulando e pregando engano. A verdade é que se você não dizimar, você não vai perder a tua salvação, mas você vai colher o fruto da sua ação. Faz sentido? Você crê que Jesus levou na cruz todo o teu pecado? Mesmo assim, você e eu, nós pecamos, sim ou não? E quando nós pecamos, nós colhemos a consequência do nosso pecado. Se você acredita que Jesus levou na cruz toda a tua maldição, e até hoje, todos nós, ou a maioria de nós, estamos passando por situações onde nós estamos colhendo coisas que nem nós fizemos, foram antepassados. Faz sentido? Agora você fala assim, mas Jesus não levou isso na cruz? Levou na cruz. Mas se eu não me alinho com a promessa da cruz, se eu não me aproprio daquilo que a cruz fez por mim, eu não vou usufruir da bênção da cruz. Faz sentido? A mesma coisa. Então quando mas calma aí, Jesus, o Senhor levou o meu pecado na cruz, mas eu estou pecando. E é por isso que você pode vir para a cruz, se arrepender, se apropriar do perdão, e estar isento das consequências do teu pecado. Mas tudo parte por arrependimento. Você tem que ter uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Se você não passa uma mudança de mentalidade, você continua suscetível às consequências do teu pecado. Concorda comigo? Então, da mesma maneira, dízimos e ofertas. Quando você está falando sobre dízimo, ele está falando assim, olha, quando você não está dizimando, você está na maldição, você está debaixo, suscetível à maldição. Mas quando você dizima, você atrai minha bênção. Deus, então quer dizer que se eu não dizimar, eu perco a salvação? Não, você só continua colhendo as consequências de um ato que atrai maldição. Faz sentido? Então, o que Deus está falando e deixa eu só explicar uma coisa, a maldição nada mais é do que uma consequência de um comportamento. Deus, meu comportamento é não dizimar, e Deus fala, eu paguei para a tua maldição na cruz, eu gostaria tanto que você usufruísse disso, só que eu fico à mercê do teu livre-arbítrio e da tua escolha. Faz sentido? Então você não perde a salvação, mas também você não vai colher as consequências da bênção. Então, Deus, eu quero ser abençoado, faça a prova de Deus. Faz sentido? Agora, por que também eu tenho que estar dizimando? Por que eu tenho que ser fiel nessa prova? Porque uma boa razão, e acho que seria suficiente para tudo, seria o fato que é bíblico. Então abre comigo na Bíblia, abre comigo em Gênesis capítulo 14. Muitos vão falar, e talvez você já escutou, pessoas falando, eu não dizimo, eu não acredito no dízimo, porque o dízimo é da época da lei. Nós estamos na época da graça, nós somos a igreja do Novo Testamento. Talvez você já escutou alguns argumentos desse. O maior problema com esse argumento é que o dízimo não é da época da lei, o dízimo é antes da lei, e o dízimo, por ser antes da lei, não é a lei. Aquilo que vai debaixo da graça é tudo que era a lei na época da lei de Moisés. Mas já que isso aqui não era um princípio, uma ordenança, ou uma conduta comum de comportamento. E olha lá que está escrito em Gênesis 14, versículo 18. Então Melquisedeque
Gênesis 14. Melquisedeque significa, o nome Melquisedeque é rei de justiça. Ele é um tipo de Jesus, ele exemplifica Jesus. Ele fala assim que Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. Versículo 20. E Abrão lhe deu o quê? O dízimo de tudo. Então Abrão dá o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque, sacerdote de Deus Altíssimo. Então Abrão está dando o dízimo a Melquisedeque 500 anos antes de Moisés. Então, eu não dou o dízimo porque não é bíblico. Como não é bíblico? Está na Bíblia, no Antigo Testamento. Então, mas nós somos da igreja neotestamentária, nós estamos debaixo da graça. Mas o dízimo não tem a ver com a lei. Ela já é pré-lei, 500 anos antes da lei. Na verdade, se nós formos ser ao pé da letra mesmo, nós podemos falar que o dízimo é 2.500 anos antes da lei, com a vida de Abel. Quando Abel vem, ele traz o sacrifício dele com os dízimos. Agora, então a gente tem Abel 2.500 anos antes da lei, nós temos Abrão 500 anos antes da lei, pula 100 anos para frente, você tem Jacó. Abre comigo Gênesis 28. Gênesis 28, versículo 20. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, se Deus cuidar de mim nessa viagem que estou para fazer, prover-me de comida e roupa, e me levar de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o quê? O dízimo. Agora nós entramos para dentro da lei. Abre comigo Levítico 27. Estou mostrando para você que o dízimo é algo bíblico. Levítico 27, versículo 30. Isso aqui já é a lei de Moisés. Diz assim: todos os dízimos da terra, Levítico 27, 30. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. Agora é importante você entender essa última frase: são consagrados ao Senhor, são separados ao Senhor. Então, essa palavra consagrado, separado, é a mesma raiz da palavra santidade. Então é a separação. Isso aqui é exclusivo, propriedade exclusiva de Deus. Então ele já deixa claro isso. Lei de Moisés. Vamos continuar na lei de Moisés, Deuteronômio. Vai um pouquinho mais para frente, Deuteronômio 26, versículo 1. Diz assim: isso aqui é a instrução de Deus para Moisés. E Moisés começa a instruir o povo e passa isso ao povo. Ele diz: quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, e dela tiverem tomado posse e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos. Fala comigo, primeiros frutos. Eu não vou falar sobre isso muito hoje, mas depois a gente vai falar mais para frente. Mas ele fala assim: primeira coisa, você está honrando a Deus com aquilo que vem primeiro. Ele fala assim: primeiros frutos de tudo que produzirem na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir, presta atenção nisso, depois, isso aqui é um princípio também, você começa a entender a linha de raciocínio de Deus e o princípio dele. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Fala comigo, igreja local. Seria então equivalente hoje à igreja local. Então não é, você tem que entender uma coisa: quando o Senhor é o dono da tua vida, você devolve para Ele o que é dele, os 10%, e você não devolve como que você quer, você devolve como Ele pede para você devolver. Faz sentido? Então ele fala assim: olha, é o seguinte, vocês vão me dar o dízimo, aqui no Deuteronômio, e Deus fala assim: e vocês vão para o local que eu determinar. Faz sentido? Então, é só para você entender o raciocínio aqui por trás. Agora pula para o versículo 13 do mesmo capítulo. Mesmo capítulo, versículo 13, ele diz: depois digam ao Senhor, o seu Deus, retirei da minha casa a porção. Tem uma tradução, algumas traduções que diz: retirei da minha casa o dízimo sagrado, ou a porção sagrada, e dei-a ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo o que ordenaste. Então o que ele está falando? Tragam os dízimos para a casa do tesouro,
e da maneira como Deus tem ordenado, os sacerdócios, eles vão, então, ó, isso aqui é para o levita, isso aqui é para o órfão, isso aqui é para a viúva. Ele fala assim, ó, traz, e eles vão fazer a distribuição. E ele diz assim, versículo 13: não me afastei dos teus mandamentos, nem esqueci nenhum deles. Não comi nada, presta atenção nisso aqui, versículo 14: eu não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto. O que quer dizer enquanto estive de luto? Enquanto eu estive em crise, eu não comi nada disso. Isso aqui não é meu, eu não vou tocar, isso aqui não é meu. Versículo 14: nada retirei dela enquanto estive impuro, e dela não ofereci nada aos mortos. Obedeci ao Senhor o meu Deus, fiz tudo o que me ordenasse. Então depois que você faz isso, você faz a oração no versículo 15: portanto, olha dos céus, da tua santa habitação, e abençoa Israel, teu povo, e a terra que nos deste, conforme prometeste, sob juramento aos nossos antepassados, terra onde manam leite e mel. Então, qual que é a incoerência? Deus, eu quero que o Senhor me abençoe. Deus fala assim, eu quero te abençoar, só que existe uma ordem aqui. Faz aquilo que eu estou pedindo, e eu vou te abençoar. Deus, me abençoa. Deus falou assim, faz, e depois você pode olhar para o céu e falar, Deus, abençoa teu Israel. Faz sentido? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Se Jesus viesse para você e pedisse para você dizimar, você dizimaria? Jesus, não estou falando de Moisés, porque você pode falar, mas Moisés não era Deus. Não estou falando de Jacó, nem Abrão, nem Abel, porque eles são da época da lei, ou lá no Antigo Testamento. Estou perguntando se Jesus viesse na tua frente e pedisse, quem falaria assim, eu dizimo? Então, abre comigo Mateus 23, versículo 23. Mateus 23, 23. Diz assim, Jesus está falando, e ele está se referindo aos fariseus agora. Ele está falando aos fariseus e fala assim, ai de vocês fariseus, mestres da lei, hipócritas, vocês dão dízimo do hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos, ou estatutos, ou a prática comum de comportamento mais importante da lei. Então o que ele está falando, vocês são tão religiosos, que até do tempero, você pega lá a tua pimenta, você fala assim, o que é 1/10 daqui? Você tira, você leva para o templo. Era dessa maneira que esses caras eram tão religiosos, tão assim, extremamente ídolos. Eles estão falando aqui, ó, vocês estão dando dízimo até de tempero, mas você negligencia a coisa mais importante, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Até aqui, alguns vão falar, tá vendo, pastor? É o que a Bíblia fala, não tem a ver com o dízimo, tem a ver com você amar as pessoas, tem a ver com a gente ter misericórdia. O que Jesus está falando? Ele não está falando sobre um ou outro, ele na verdade está falando da melhor maneira. Se você lembrar do que Jesus fala, ele fala, eu não vim aqui para abolir a lei e os profetas, eu vim aqui o quê? Cumprir a lei e os profetas. Então, muitas pessoas têm uma ideia errada de que Jesus veio trazer um evangelho que é mais light do que aquilo que é no Antigo Testamento. A verdade é que ele veio cumprir aquilo e trazer um patamar mais acima do que já existia. Era o next level do evangelho. Jesus veio trazer e falou assim, olha, não é só você dar o dízimo da tua hortelã, do endro, do cominho. Ele fala aqui no versículo 23, no final, vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. O que ele está falando? Você continua dizimando, mas eu vou te exigir mais. Eu vou exigir que você venha dizimar sem abrir mão de um coração cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de fidelidade e de compaixão e justiça. Faz sentido? É isso que Jesus está falando. Então muitas pessoas estão no engano, falando, Deus, sabe, o que importa é o meu coração. Deus fala assim, não, o que importa é você dizimar e o teu coração. Porque se você consegue dizimar, aí então eu tenho o teu coração por inteiro verdadeiramente. Faz sentido? Então é isso que a palavra está dizendo. Agora, abre comigo lá em Hebreus. Agora vamos para dentro daquilo que seria a igreja neotestamentária, Hebreus capítulo 7. E o autor de Hebreus explica uma coisa muito importante. Ele diz assim, versículo 4, 7:4, considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos espojos. Ele está falando, se referindo a Melquisedeque. E os que dentre os filhos de Levi receberam sacerdócio têm ordem.
segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então, para por aqui. Eu sei que a gente leu bem rápido, vai ser difícil você processar isso, mas basicamente, o autor de Hebreus está falando assim: considera quem é Melquisedeque. Quem é esse homem chamado Melquisedeque? Um sacerdote do Deus Altíssimo, que na verdade muitos teólogos acreditam que ele era o próprio Jesus, rei de Salém, porque não existe genealogia para registrar de quem ele é. Ele não tem pai, não tem mãe. Então ele é da ordem de Melquisedeque. Se você quiser pesquisar mais a fundo, você vai para Salmo 110. O próprio Davi fala sobre uma ordem sacerdotal eterna de Melquisedeque. Então tudo indica que ele seria Jesus ou um tipo de Jesus. Ele fala assim: quem é este? Melquisedeque, tão grande, que o nosso pai na fé, Abraão, quem existe maior por judeu do que Abraão? Ele dizimou a Melquisedeque. E daí ele fala aqui, olha, seria completamente normal você entender que o menor é abençoado pelo maior. Então ele recebe a bênção de Melquisedeque ao dar o dízimo ao Melquisedeque. Agora, preste atenção nesse versículo agora, seguinte, ele diz assim no versículo 8: e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive. Então, quem que se testifica e que vive e que é eterno? Melquisedeque. Quem que é isso? Jesus. Então o que ele está falando? Aqui nessa terra você traz para sacerdotes que um dia morrem, mas quem que recebe? Jesus, que é eterno. Então para pensar nisso. O que ele está dizendo é, e eu já falei isso no culto das 8 horas, e repito, o pessoal da tesouraria aqui, da equipe da tesouraria da Monte Sião, eles são pessoas tementes a Deus, eles são pessoas que são idôneas, de integridade, mas que um dia vai morrer. Eu falei, vocês vão morrer, assim como eu vou morrer, assim como você vai morrer. Quem são essas pessoas? Homens que um dia irão morrer. Mas quando você entrega o teu dízimo a homens que irão morrer, a palavra de Deus está falando aqui em Hebreus 7, você entrega aqui no mundo passageiro, mas quem que recebe? Melquisedeque, aquele de quem se testifica que vive para sempre. Então o que ele está falando? Quando você entrega o teu dízimo, você pode pensar, estou dando para homens. Ele fala assim, não, você está dando para Jesus. Faz sentido? É ele que recebe do outro lado. E daí isso linka com a passagem de Lucas que nós lemos. Quando você é fiel com aquilo que é passageiro, que é menor, que é o teu dinheiro, você pode ser confiado com muito. Então, o único lugar no mundo onde existe a transição do terreno financeiro para um investimento eterno, é quando você entrega, investe no reino de Deus, e aquilo que é monetário, financeiro e passageiro é transformado em almas que viverão na eternidade. Faz sentido? Então, é isso que ele está falando. Então, isso mostra como o dízimo é bíblico. Agora, abre comigo aí em Atos 8. E é importante você entender que parte da tua fidelidade em você pôr a Deus à prova tem a ver com a intenção do teu coração. Em Atos 8, versículo 18, diz assim que vendo Simão, o feiticeiro, que o Espírito Santo era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro, dizendo: dei-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça você com seu dinheiro, você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Então, como que eu tenho que dar o meu dízimo? Ele está falando assim, olha, é importante, faz parte da tua fidelidade, o teu coração não tentar comprar Deus. Você não consegue comprar Deus. Ele está falando assim, nada é... Simão não conseguiu comprar o dom que Pedro andava. Ele falou assim, ó, vai você para o inferno com o teu dinheiro, Simão. Isso é literalmente o que Pedro falou. Assim, você pensa que você consegue comprar Deus. Então, todas as pessoas que estão debaixo de manipulação, tentando burlar ou manejar o sistema para comprar Deus, a mesma coisa. Ele fala assim, você não vai conseguir comprar Deus. Como que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que entender, isso aqui é bíblico. Eu tenho que entender, isso aqui é uma prova da minha fidelidade. Eu tenho que entender, eu tenho que ter a intenção correta no meu coração. Qual que é a intenção correta no meu coração? Não querer comprar Deus. Mas ao mesmo tempo, abre comigo em Hebreus 11, versículo 6. E na verdade, a gente vai ter que correr um pouco. Você vai escutando comigo, vai acompanhando. Se você não conseguir chegar lá, só anota.
A palavra de Deus, nós lemos semana passada, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, ao mesmo tempo que você não quer comprar Deus, você também tem que se achegar a Ele com fé, sabendo que Ele vai te recompensar. Faz sentido? E é uma linha muito tênue, mas é o lugar onde Deus está falando: olha, veja bem teu coração. Você se achega a mim com fé. E sabe como você sabe que a pessoa tem fé no coração e não está querendo comprar Deus? Quando a pessoa entende que Deus pode retribuir, mas não está na verdade querendo comprar e manipular Deus, é que quando Deus na sua soberania não escolhe retribuir da maneira que ela espera, o coração não fica amargurado. Faz sentido? Essa é a maior prova da diferenciação entre um coração que se achega a Deus com fé, sabendo que Ele é galardoador, e um coração que se achega a Deus tentando manipular e comprar a Deus. Agora, abra comigo 1 Coríntios 13, versículo 3. Isso aqui é o texto clássico, você deve já ter ouvido falar sobre isso. Paulo diz: ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então, como que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que vir com fé, eu tenho que vir sem manipulação, e eu tenho que vir com amor. Eu não estou entregando meu dízimo, Deus, está aqui. Você não entendeu quem Deus é. Faz sentido? Se você soubesse quem Deus é, você entenderia que a força que você acabou de ter, de sair da tua cadeira, para vir até aqui, para entregar teu dízimo, até isso você deve a Deus. A força que você teve de pensar o valor do que seria equivalente do teu 10% para você escrever no cheque, esse cérebro você deve a Deus. E se o teu coração, diante de todas essas verdades contundentes, não consegue encontrar um amor e gratidão, falar: Deus, que bom que eu consigo, Pai, fazer essa prova com o Senhor, que bom que eu consigo exercer Bíblia agora, que bom que eu consigo dar com amor, com fidelidade, com fé. Se você não... Daí a questão, que nem eu disse, eu já disse isso semana passada, quando você olha a Bíblia, e você começa a estudar finanças à luz da Bíblia, você tem que diagnosticar: Deus, aonde que eu tenho que melhorar? O meu problema é problema de dinheiro, eu tenho que me livrar de uma mentalidade de pobreza? Deus, o meu problema é questão de prioridades, eu tenho que melhorar na minha gestão? Ou Deus, o meu problema é o meu coração que é duro? Se você não consegue dar com amor, o problema é o teu coração que é duro. Faz sentido? Então aqui o Senhor já deixa claro: olha, se eu não conseguir, mesmo se eu venha fazer toda a maior generosidade, maior altruísmo, se eu não tiver amor, de nada vale. Agora a gente vai pular para o número 2, nosso tempo já está estourando, então vamos rápido. Então você sabe o porquê, agora nós vamos falar sobre você ser fiel na ordem, o quando que eu tenho que dar ou devolver. A gente não dá, a gente devolve o nosso dízimo. Provérbios 3:9 diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias, os primeiros frutos. Nós lemos também lá em Deuteronômio, Deuteronômio nós lemos sobre os primeiros frutos. Então, quando que você tem que fazer isso? De toda a tua renda, primeiros frutos da toda a tua renda. Deus, assim que entra, eu já separo. Então, tem algo que nós entendemos. Eu, quando digo nós, a minha família, eu, minha esposa e meus filhos, que nem sabem o que é dinheiro, mas um dia vão saber, a gente vai ensinar. Mas, uma coisa que a gente já determina no nosso coração: olha, isso aqui é uma ordenança de Deus. Entrou na fonte, 10%. É dele, não é meu. Eu devolvo para ele. Entrou, além do 10%, nós já temos a porcentagem que nós estamos sempre orando, falando: Deus, quanto que é para missões, quanto que é para caridade, quanto que nós temos que ofertar por um legado, quanto que nós temos que ofertar para outras causas, ou para aquela pessoa, ou ciclano, ou fulano, e pessoas que Deus traz no nosso caminho, que a gente sente que a gente tem que estar ofertando. Então, já separa. Então, na fonte já separa 10%, a porcentagem de oferta, e também a outra coisa nós separamos é a porcentagem de aplicação. Eu nem vejo aquele dinheiro, já vai direto na fonte para as aplicações financeiras. Então, deixa eu só falar sobre 3 coisas que nós fazemos. Eu não estou falando, a primeira e a segunda é bíblico, a terceira é algo particular que eu estou compartilhando. A primeira é fruto da minha fidelidade, meu dízimo. A segunda é fruto da minha generosidade, a minha oferta.
E a terceira, que eu recomendo para todos, e é o que eu falo para todos os jovens, é a aplicação ao investimento, é fruto da minha sabedoria. Faz sentido? Então você tem que automaticamente, especialmente os primeiros dois, o terceiro deixa Deus falar com você. Pai, eu quero ser fiel, eu quero ser generoso e eu quero ser sábio com as minhas finanças. Então, onde eu faço isso? Ou melhor, quando eu faço isso? Eu faço na fonte. Número 3, eu quero também ser fiel na fonte. Eu acabei de falar na fonte, mas quando eu falo seja fiel na fonte, eu quero dizer também na fonte de onde vêm as minhas bênçãos espirituais. Eu queria que você abrisse comigo, eu me refiro aqui de onde Deus me abençoa. 1 Coríntios 9, isso aqui é o último, segura comigo aqui, a gente já está terminando. 1 Coríntios 9, versículo 7. Diz assim, Paulo fala, na verdade nós vamos ler três versículos bíblicos, 3 escrituras, 3 trechos bíblicos que Paulo escreve. A primeira é em 1 Coríntios 9, quem serve como soldado à própria custa. Ele está falando, que soldado vai para a guerra, onde ele mesmo tem que pagar pela sua própria guerra. Ele diz, quem planta uma vinha e não come do seu fruto, quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Eu não digo isso do ponto de vista meramente humano, a lei não diz a mesma coisa, pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está se preocupando? Não, é certamente por nossa causa que ele o diz. Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Versículo 11, se entre vocês semeamos coisas espirituais, isso aqui ele está falando, se referindo a ele, Paulo, o apóstolo e os outros apóstolos que estão semeando na igreja dos Coríntios. Ele está falando assim, se entre vocês, igreja dos Coríntios, estamos semeando coisas espirituais, seria demais nós colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Então ele está falando, assim, não existe um soldado que vai para a guerra e ele paga o seu próprio custo para guerrear por uma causa que essa causa não está financiando ele. Ele fala assim, não existe também um fazendeiro que vai colher, ou melhor, que vai plantar e não espera uma colheita, ou não vai comer do fruto da terra. Ele fala assim, se nós, apóstolos, estamos dando para vocês, Coríntios, alimento espiritual, será que é demais esperar que vocês venham retribuir isso com mantimento natural? Gálatas 6,6. Gálatas 6, versículo 6 diz, e o que é, eu espero você chegar lá, Gálatas capítulo 6, versículo 6. Ele diz assim, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, é bem simples, ele fala assim, você que aprendeu a palavra, você está sendo instruído, está sendo alimentado da palavra, traz os teus bens de volta para aquele que está te alimentando, é um princípio. Agora, terceiro texto de Paulo, 1 Timóteo 5, versículo 17, 1 Timóteo 5, 17, diz assim, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a escritura diz, não, e ele se refere de volta àquele texto que ele já falava aos Coríntios, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Então, algumas pessoas vão perguntar, então, mas eu quero dar o meu dízimo, mas eu sinto de Deus para eu dar o dízimo numa obra social que eu estou vendo que estão fazendo um trabalho incrível lá no meu bairro. Glória a Deus. Mas se você for entender o que Paulo está falando, isso não é bíblico. O que ele está falando? A obra social está te alimentando espiritualmente falando? Não, mas eu acho que estão fazendo um bom trabalho. Então o teu dízimo vai para quem está te alimentando espiritualmente, e a tua oferta pode ser direcionada à obra social de caridade. Faz sentido? O que ele está falando? Se você come um Big Mac no McDonald's, você paga esse Big Mac no Burger King? Hein? Não.
Eu espero que não. Você não pode ir para um rodízio, um churrasco, você come tudo que você tinha que comer, daí chega a conta e você fala assim, não, você não está entendendo, cara. Você devolve a conta para o garçom. Você não está entendendo, eu não vou pagar isso aqui. Como assim? Você acabou? Não, eu vou atravessar a avenida, tem aquela pizzaria lá, eu gosto mais deles. Eu prefiro a pizza deles lá, eu acho que eles fazem pizza incrível. Mas você acabou de comer carne. Eu sei, tá bom a carne, mas a pizza lá é incrível. Eu vou pagar essa carne aqui naquela pizzaria de lá. Ele vai olhar para você e falar assim, você está maluco? Não é verdade? É isso que Paulo está falando. Então, onde que eu devo devolver meus dízimos? Aonde você está sendo alimentado. Mas Theo, mas tudo não é do reino. Então, deixa eu perguntar, aonde que você está sendo alimentado dentro do reino? Será que essa obra que você fala assim que é maravilhosa, vai fazer o teu batismo nas águas? Essa obra que é maravilhosa, vai fazer o casamento da tua filha? Essa obra que é maravilhosa, vai dedicar o teu neto? Essa obra que é maravilhosa, vai fazer aconselhamento matrimonial quando você estiver prestes a divorciar? Essa obra que é maravilhosa. Ah, então é isso que é alimento? É isso que é alimento. Faz sentido? Eu só fazer uma pergunta. Você iria, e daqui a pouco estamos terminando, e eu sei que alguns estão indo para restaurantes daqui a pouco. Você iria para aquele restaurante? Comeria o que você vai comer daqui a pouco? Levantaria e sairia simplesmente andando sem pagar conta? Sim ou não? Por favor, diga não, para a gente não piorar a imagem do evangélico. Fala não. Tá, glória a Deus. Daqui a pouco cristãos no Brasil estão entrando nos restaurantes. A coisa triste é que eles não darão calote nos restaurantes, mas provavelmente muitos deram calote antes de entrar no restaurante, nos seus cultos. Eles se alimentam, levantam e vão embora. E é isso que Paulo está falando. Isso não é correto. Faz sentido? Eu quero terminar com esse último texto de 1 Crônicas. Abre comigo, na verdade, 2 Crônicas. 2 Crônicas 31. Versículo 4. 2 Crônicas 31. Ele diz assim, ele ordenou, só para vocês entenderem, o rei Ezequias, ele percebe que Israel está passando por uma crise financeira, e daí ele começa a realmente investigar, ele começa a averiguar, por que nós estamos numa crise financeira? Ele começa a perceber, nós já perdemos a nossa fidelidade, nós não exercemos fidelidade a Deus faz muito tempo, nós estamos longe do princípio de dízimos, então ele fala assim, nós temos que retomar isso. Então no versículo 4, é onde nós seguimos no texto, ele diz, ele ordenou ao povo de Jerusalém, que desse aos sacerdotes e aos levitas, a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se ao quê? À lei do Senhor. Tá, então, deixa eu só fazer uma pausa, e eu quero deixar isso muito claro, que eu não faço isso para ofender ninguém, eu não faço isso para manipular nada, mas se eu não faço isso, também não estou sendo fiel, não estou sendo um bom ministro do Evangelho. Alguém tem que pagar a conta da luz de hoje. Alguém paga para alguém cuidar dos teus filhos no ministério infantil, dos teus filhos no ministério de adolescentes. Alguém paga para o que está saindo hoje na internet, ficar lá e alcançar mais vidas. Alguém paga para eu ficar estudando para trazer algo da palavra para você aqui no domingo, ou outras pessoas que estão aqui. Alguém paga por aquilo que nós vamos experimentar hoje à tarde lá no Butantã. E é isso que muitas vezes nós temos que começar a prestar atenção. E aqui o rei Ezequias falou assim, não, e nós precisamos voltar à palavra, alguém tem que voltar a dizimar, porque os nossos sacerdotes, os nossos levitas, eles estão longe da palavra, nós precisamos ativar de volta o templo. E ele continua aqui dizendo no versículo 5, assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam, trouxeram o dízimo de tudo,
era uma grande quantidade, e os habitantes de Israel e de Judá, que viviam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimo de todos e os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Então foi removido o engano, foi trazido então a revelação e a verdade, e eles começaram então a trazer tudo. Então a gente vai ser fiel agora, a gente vai trazer os dízimos de verdade. E eles começaram a empilhar as coisas, e olha só o que acontece, versículo 7, começaram a fazer isso no 3º mês, e terminaram no 7º, por 4 meses consecutivos, constantemente, eles estão trazendo as coisas, a colheita do ano, eles estão trazendo o dízimo disso. Ele diz aqui no versículo 8, quando Ezequias e os seus oficiais chegaram e viram as pilhas de oferta, louvaram o Senhor, abençoaram Israel, seu povo. Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre essas ofertas. Então, Ezequias, um ser humano, que nem eu, que nem você, ele chega e ele olha aquelas pilhas, e ele fala, uau, ele está impressionado. O que é isso aí? Isso é o dízimo, Ezequias. Ele pergunta aos sacerdotes, o que está acontecendo aqui? O povo está trazendo. Mas como assim o povo está trazendo? Eles nunca trouxeram antes. Mas uma vez que você trouxe a verdade, que você decretou, para nós voltarmos à verdade, é o que está acontecendo. Ele, uau, e no primeiro momento ele está dando glórias a Deus, e depois entra algo humano de Ezequias. Eu não estou falando que é pecado nem ruim, é algo humano. Ele fala, mas calma aí, é muita coisa. Ele pensa, o povo, coitado do povo, gente, é muita coisa, como que está o povo? Olha só o versículo 10, versículo 9, vamos continuar do 9, depois a gente vai para o 10. Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre essas pilhas de ofertas. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu, olha só, desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito. Por quê? Pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a grande quantidade que sobra. Então, sabe, eu conheço 2 testemunhos. O testemunho daquele que nunca tem suficiente para dizimar. E deixa eu só falar uma coisa. Às vezes tem jovens que vêm para mim e falam assim, Theo, eu quero dizimar, mas cara, estou começando agora. Estou quase me formando no meu primeiro trabalho. Eu não tenho muito. Eu realmente tenho que dizimar. Eu falei, você tem 100% daquilo que você recebe. 90% é teu, 10% é de Deus. Se esses 10% fazem tanta falta assim, minha lógica diz que os teus 100%, você ainda também está passando uma barra, e você está passando um perrengue. Então, meu irmão, agora é a hora de você começar a ser fiel com um pouco, para Deus te promover para muito. Não é possível que esses 10% realmente vai fazer a diferença da noite para o dia. Quem sabe é justamente esses 10% que pode, na verdade, fazer a diferença da noite para o dia. Faz sentido? E aqui eu conheço esse testemunho, e eu também conheço o testemunho daquele que dizima, não daquele que é manipulado, não daquele que quer fazer barganha com Deus, não daquele que vem sem fé, mas daquele que dizima biblicamente. Eu nunca vi um dizimista que é bíblico falar, eu me arrependo de ter dizimado. Deixa eu só terminar dizendo o seguinte, novamente, eu não digo isso com arrogância, com prepotência, mas a igreja Monte Sião está bem e não precisa do teu dinheiro. Eu não estou fazendo tem que fazer finanças porque é para continuar o fluxo. O fluxo vem porque Deus é bom. Essa obra começou sem a mim, sem minha mãe, começou sem você. Isso aqui começou com Deus. O dia que Ele disse vai começar, começou, e o dia que Ele disser que vai terminar, vai terminar. A gente fala isso porque isso vai abençoar o povo de Deus. Nós pregamos o dízimo e ofertas porque isso abençoa o povo de Deus. Eu sou fruto de pessoas que dizimaram. Eu sou fruto da minha mãe que me ensinou a dizimar. Eu sou fruto do meu avô que me ensinou a dizimar. Eu tenho exemplos da minha família que dizimam. Eu vou ensinar o meu filho a dizimar, porque eu quero a bênção de Deus. Assim como já vem dos meus antepassados e vem pela minha linhagem, eu quero que a bênção de Deus continue para a linhagem dos meus filhos e os filhos dos meus filhos. Quem que é beneficiado com o dízimo? Nós somos. Se você abraçar essa revelação, não só você vai ser transformado, o teu filho, tua filha vai ser transformada,
os teus netos serão transformados. Eu não quero meus filhos debaixo de uma mentalidade de pobreza. Eu não quero os meus filhos simplesmente sobrevivendo. Eu quero os meus filhos operando numa mentalidade de abundância. Eu vi isso na minha mãe, eu vi isso no meu avô, no pouco tempo que eu vi ele vivo nessa terra. Eu continuamente escuto o testemunho dos meus tios falando sobre a generosidade do meu avô. Até hoje, eu vou para alguns lugares, especialmente quando eu vou no meio das reuniões da colônia japonesa. Sempre aparece uma obasan, um dichan. E se você não sabe o que é obasan ou dichan, é uma senhora ou um senhor em japonês. E eles começam a falar em japonês comigo, eu não entendo nada. E maioria das vezes, quando eles descobrem que eu sou neto do Hayashi Sensei, eles vêm para mim para agradecer. Agradecer o quê? É meu avô. Disse, não, teu avô me deu um carro, teu avô me deu um terreno, teu avô me deu isso, teu avô me pagou para eu ir para a faculdade. Eu cresci escutando isso. Eu cresci escutando minha mãe, os testemunhos da minha mãe. Eu discipulo os meus discípulos a serem generosos. Eu exerço generosidade em cima deles. Os meus filhos vão crescer sendo generosos. Porque nós não somos pessoas que somos chamados e salvos para vivermos como escravos. Nós somos salvos para vivermos em um lugar de abundância. Faz sentido? Você não discipula uma nação da pobreza. Você discipula o Brasil a partir de um lugar de abundância. Não de ganância, mas de abundância. Onde nós temos o suficiente para fazer justiça. Faz sentido? E o povo, o povo evangélico precisa mudar o shift. E já que está atrasado, me dá só mais 2 minutos. Porque esse negócio vai para o YouTube, eu vou falar só mais uma coisa. Para você que está me assistindo no YouTube, você acompanha Monte Sião de fora daqui de São Paulo. Você que é jovem, e eu sei que eu falo para muito público jovem, é importante nós mudarmos a nossa mentalidade. É importante nós entendermos que nós temos que estudar e que nós temos que trabalhar. É importante, antes de nós começarmos a pedir para os pastores, me paga a inscrição para uma conferência Dunamis, você começar a pensar, quantas pessoas eu consigo ofertar uma inscrição da conferência Dunamis? O que eu posso fazer para produzir riqueza, para abençoar aqueles que não têm? Fica de pé onde você está, eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor nos chama a realmente a prosperar de uma maneira sustentável, de dentro para fora. Nós queremos a tua prosperidade no nosso andar contigo. Nós queremos a tua prosperidade nas nossas emoções. Nós queremos a tua prosperidade, Deus, operando com a mente de Cristo. Nós queremos a tua prosperidade na nossa saúde física. Inclusive, se você está aqui nesse lugar e você é enfermo, você está enfermo agora, aonde você estiver, põe tua mão onde você tem a enfermidade. Pai, nós declaramos a tua prosperidade agora, de saúde, invadindo os corpos físicos. Nós cremos que Jesus levou na cruz as nossas enfermidades. Nós nos apropriamos disso agora, em nome de Jesus. E nós também queremos a tua prosperidade nas nossas finanças. Nós pedimos, Pai, nos ajuda a ser fiéis. Nos ajuda, Senhor Deus, a aplicarmos os teus princípios. Nós não vamos ser regidos por temor dos homens. Pai, o que mais importa para nós é a tua opinião. E nós fazemos provas de ti hoje, Pai. Nós aplicamos uma prova ao Senhor como o Senhor nos chama a fazer. E nós falamos, Pai, aplica sobre nós a prova. E nós queremos ser fiéis com isso, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus.